Graça e paz, irmão. Deus abençoe os irmãos, amém? Ricamente, em nome de Jesus, amém, irmãos? Irmãos, passando para contar uma experiência sobrenatural que eu tive com Deus, né? E lembrando que o meu intuito, irmão, de gravar esses vídeos é despertar a sua fé, despertar o seu entendimento, despertar o seu conhecimento, amém? Do sobrenatural, do poder de Deus, amém? A Bíblia vai dizer que Elias tinha uma escola de profetas. Ele deu sequência a essa escola, amém? Então o sobrenatural, os dons espirituais, muitas das vezes, irmãos, são compartilhados, experiências, para quê? Com o intuito de outros também poderem aprender, amém? Eu lembro que no começo da minha caminhada cristã, irmãos, eu já fui praticamente ateu, cético. Uma hora acreditava em Deus, outra hora não acreditava. Então uma coisa que me ajudou muito a fundamentar minha fé, lógico, que a palavra, é a Bíblia, é a fé em Jesus, mas algo que me ajudou a crer que a Bíblia é verdadeira é justamente o sobrenatural, amém? De sonhar coisas e as coisas acontecer e eu ver que a Bíblia fala sobre isso, de ver demônios manifestar e eu ver que a Bíblia fala sobre demônios se manifestar. Então assim, eu ver coisas que acontecem, que a Bíblia já falava que iria acontecer. Então são coisas que ajudou a minha fé a se fundamentar, amém, irmãos? Então é fundamental sim compartilhar o sobrenatural. E lembrando, irmãos, que o sobrenatural são duas fontes, amém? O sobrenatural vem da parte de Deus e existe o sobrenatural que vem da parte do diabo, amém? A Bíblia vai dizer que quando Moisés e Arão lançou o cajado no chão, aquilo se transformou em serpente. Só que os magos de Faraó fizeram a mesma coisa, transformaram um pedaço de madeira em serpente também. Ou seja, ali foi um ato sobrenatural do poder, amém? Um poder, a fonte é de Deus, o outro poder, a fonte é os demônios, amém? Então vamos lá, irmãos. Olha, esse testemunho que eu vou falar para os irmãos, antes de eu começar a falar, hoje de manhã eu acordei no meu espírito, acredito que foi Deus que falou comigo, a informação é o seguinte: Bruno, tem coisa que você fala no canal que as pessoas não acreditam, elas acham que você está falando mentira. Irmãos, presta bem atenção, amém? Caso você não esteja acreditando no que eu falo, a Bíblia vai dizer que o pai da mentira é o diabo, irmãos, amém? E lá em Apocalipse vai dizer aquela pessoa que vive na prática da mentira, que ama e pratica a mentira, no sentido bíblico, estes tais, se não se arrepender, não terá parte com Deus, amém, irmãos? Então, um cristão genuíno, ele não vai ficar falando mentira, irmãos. Vai ficar brincando de falar mentira, embora, irmãos, existe muito sim, isso a gente vê muito, pessoa que vem e fala mentira, com uma facilidade para falar mentira. Eu não estou dizendo, irmãos, que eu não venho a tropeçar em palavra em algum momento, eu não estou dizendo que eu sou perfeito, mas eu me esforço, amém, irmãos, para não ficar falando mentira, amém? Eu vou contar para vocês um testemunho que foi ontem, amém? Tem vários testemunhos de coisas do passado que eu sempre conto no canal e agora vou contar um fresquinho, foi ontem. Eu estava ali na praça, de frente à Quinta do Boa Vista. Não era nem na Quinta do Boa Vista, não, era de frente. Uma pracinha lá. Às vezes fica o pessoal do crack, pessoal dependente de químicos, né? E ali então, estava lá, sentei lá para orar um pouquinho, conversar com Deus. E no que eu sentei, o rapaz sentou no banco quase do lado. Eu já vi o cara meio esquisito. Ele estava com a bochetinha, mas um cara que fica andando, perambulando pra rua fora. E ali ele fumou o baseado dele, a droga dele. E ele ficou meio perturbado assim. Aí ele falou assim: quando eu fumo, eu fico endemoniado. Ele já falou, passou por mim falando isso. Aí eu fiquei na minha, quietinho na minha. Tô lá na minha, quietinho. Daqui a pouco ele sentou de costa pra mim no banco da frente. Um banquinho que tem na praça. Aí ele falou pra mim assim: ó, eu não dou minhas costas pra ninguém, mas pra você eu dei minhas costas. Segura, irmãos. Aí eu só observando, não dei muita confiança não. Se dá confiança esses caras, os caras querem ganhar você na lábia. Ali então, irmãos, estou sondando ele. Aí ele sentou, ficou mais calmo, sentou do outro lado do banco. Ali eu sondando ele. Na hora de ir embora, de eu levantar para ir embora, eu cumprimentei e falou, irmão. Aí ele pegou e me chamou, falou, por favor. Aí eu cheguei até ele e falou comigo assim: você curte, irmão? Você curte? Olhou para mim assim, uma cara estranha. Você curte? Eu falei, irmão, curte o quê? Aí eu falei sério com ele, curte o quê? Aí ele falou, você curte? Aí eu falei com ele assim, não curto droga não. Não, senhor.
Você curte homem? Quis dizer se eu sou bissexual, se eu sou isso aqui. Isso nas palavras dele. Eu falei, não, irmão, eu sou casado, eu sou homem. Tá bom? Não sou isso não. Aí ele pegou porque ele queria o seguinte. Ele até perguntou, você mora onde, não sei o que. Ele queria, de alguma certa forma, dar em cima de mim pra querer fazer alguma coisa. Irmão, é cada loucura, né, irmão? Ali então, na hora que ele falou isso aí, eu já peguei e evangelizei. Falei, irmãos, eu sou servo de Deus. Nem falei que era pastor a princípio, não. Falei que sou servo de Deus. Aí ele falou, não, eu sou evangelista afastado. Ali então comecei a evangelizar ele, falei com ele de Deus, explicando ele umas coisas para ele se fortalecer por dentro, para ele largar esse vício, largar essa prisão. E ali então dialogando com ele, pregando, falando algo ali para ele, mas ao mesmo tempo também tendo vigilância, amém? Ali então, irmãos, eu conversando com ele, chegou um momento que ele queria uma ajuda, alguma coisa. Eu costumo não querer dar dinheiro, amém? Para pessoa que é da rua. Ali então nós conversando, conversa vai, conversa vem. Aí chegou um momento que ele queria levantar. Eu falei, não, eu vou orar por você. E tinha poucas pessoas na praça. Tinha os outros demais mais pra frente. Ali então, irmãos, eu peguei e coloquei a mão sobre a cabeça dele. E comecei a orar. Comecei a orar, repreender. Até então ele não manifestou. Quando eu mandei sair, aí ele reganhou o olho assim, ficou assim. Falou que tava saindo algo de dentro dele, querendo soprar. Ali então eu falei com ele assim, vou orar por você de novo. Aí eu pus a mão na cabeça dele, orei de novo, falei, você que tá escondido aí, pula pra fora. Falei mais ou menos assim, já te vi já. Quando eu falei isso, irmão, o demônio já manifestou, já gritando, mudando a voz. Aí quando pensa que não, eu já mandei colocar a garra pra trás. O demônio colocou as garras pra trás assim. E ali então eu repreendi. E ali então eu comecei a observar que tinha pessoas já começando a querer se aproximar para ver o demônio manifestar. Irmãos, aproximou pessoas numa distância de 10 metros. Teve pessoa que ficou com medo. Tinha até um pedreiro que estava trabalhando no muro da frente, pintando. Em cima do telhado tinha uma parte do murinho. Ele estava em cima do telhado, pintando. Pelo que eu vi, os caras pararam de trabalhar. Ficou cismado na hora. Ali então usei de situação, né? E ali então eu aproveitei, deixei ele manifestado por mais um tempinho. Até porque, para servir de sinal para quem estava à volta. Ali então eu falei só, põe a mão para trás em nome de Jesus, as garras para trás. Colocou as garras para trás, teve um pouquinho de resistência a princípio, mas eu falei e ele colocou. Aí depois eu falei, ó, de joelho, não é para mim não, em nome de Jesus. Aí ele ficou de joelho. Tudo isso eu fiz, irmão, para que as pessoas que estavam à minha volta, que eu não conheço nenhuma delas, para elas perceber que ali se tratava de uma manifestação demoníaca, para eles perceber o poder de Jesus. Ali então, irmãos, o demônio mudou a voz, engrossou. Aí teve um cara de distância, começou a querer filmar. De distância, só que eu acho que acho que dá nem pra pegar não. Começou a filmar. Amém, irmãos? Ali então expulsei o demônio no nome de Jesus. Ali houve uma libertação. E depois dessa libertação, eu conversando com ele, eu mandei sair, irmãos. O cara desmaiou, caiu no chão com tudo na grama. Amém? E ele ficou desmaiado no chão. Aí eu mandei sair de novo, continuou desmaiado. Mandei sair de novo, continuou desmaiado. Por que isso? Porque veio uma pressão espiritual sobre ele. O demônio saiu, mas naquele momento que ele está desmaiado, ali costuma ser uma quebra, uma cura, uma libertação. Amém? Algo sendo regenerado dentro dele. É uma ação de Deus, o anjo do Senhor, o Espírito Santo trabalhando nele. Amém? Em alguns casos, porque está desmaiado ainda, porque tem demônio escondido. Aí mandei sair, saiu, foi liberto. Amém? E ele falou que quando ele saiu, voltou ao normal. Até o efeito da droga passou. O cara ficou elétrico, com o olho já normal. Falou que até a dor de cabeça dele já melhorou. Falou mais ou menos nesse sentido. E ali então, conversando com ele, orientei ele algumas coisas, irmãos. E qual que foi o ensinamento de tudo isso, irmãos? Não tem lugar, amém? Não tem local, não tem lugar. Demônios para manifestar, basta usar a autoridade de Jesus, basta usar a fé, amém? Ali era um rapaz que estava cativo, amém? Deu uns conselhos para ele. Por outro lado, irmãos, tem situação que vai expulsar demônio pessoal de rua, amém? Que são seres humanos, são almas que precisam de ajuda, mas o interessante sempre é acompanhar essas pessoas. Eu particularmente fica complicado eu estar acompanhando, porque se eu falo onde eu moro,
o cara depois vai lá em casa, vai ficar perturbando. E é interessante sim, tá acompanhando. Mas eu vi que ele não estava mostrando muita segurança, entendeu? Porque a gente sabe, quando a pessoa ela mostra segurança, ela quer mesmo mudança, ela quer mesmo se arrepender. O que eu pude fazer para ele é orientar ele. Porque as orientações, no momento do sufoco dele, o Espírito Santo faz ele lembrar dos ensinamentos que eu passei para ele e ele botar em prática. Aí ele lembrou também, quando ele estava na clínica de reabilitação, ele jejuava, ele fazia alguns propósitos. Então eu relembrei ele. E também ele estava com um colar que ele achou na rua, e aquele colar tinha uma imagem com os negócios lá. Aí eu já vi que lá era um ponto de contato para manter ele aprisionado também. Aí então eu pedi ele, se possível, ele permitiu, arranquei aquele colar e joguei fora depois. Então, irmãos, o que eu aprendo com tudo isso? O mundo espiritual, irmãos, o mundo espiritual é tomado à força, amém? O reino de Deus é por esforço, não é por força, não é por esforço, amém? E o mundo espiritual, você tem que estar atento. Tem hora que a gente fica meio desligado, amém? Irmãos, lembrando, por que eu falo essa simplicidade às vezes? O meu intuito de falar com essa simplicidade é justamente para você entender, amém? Porque em outros momentos as pessoas explicavam as coisas e eu ficava sem entender. Porque é muito fácil eu falar, Deus está fazendo, mas como é que é o modo operante daquilo fazer? Por outro lado também tem momento que a gente vai falar meio que em código mesmo, de propósito. Para quê? Para quem tem sede, a pessoa vai entender. Mas quem não tem sede, aquela informação ela fica meio que no ar. Amém? Jesus, quando ele falava em parábolas, algumas das parábolas dele era para trazer ensinamento, um ensinamento de sabedoria facilitada por meio de figura. Para outros, aquelas figuras eram meio que ocultas para eles. Por quê? Quando a pessoa tem sede, quando a pessoa tem um coração aberto, quando Deus fala em figura, Deus fala em enigma, aquela pessoa ela meio que ela já sabe. Porque o Espírito Santo dá entendimento a ela, dá clareza a ela. Mas quando a pessoa ela é muito dura, muito cética, não quer... aí, irmãos, fica difícil, também. Então tem momentos que eu vou ter que falar meio que em código. Por quê? Para que as pérolas não venham a ser lançadas a porcos. Amém? Para porco descobrir a pérola, vai ter que abrir a ostra. Amém? Vai ter que abrir a ostra mesmo, né? A pérola fica dentro da ostra. Então, para você entender alguns mistérios de Deus, você vai ter que abrir a ostra. Mas para outros que são íntimos, para outros que têm sede, a ostra já vai estar aberta. Vai estar tudo facilitado para você. Mas eu gosto de facilitar, irmãos. Deus abençoe os irmãos. Se inscreva no canal, irmãos. E outra coisa também, dá seu like, dá seu comentário aí. Beleza, irmãos? E compartilhe o vídeo. Pega o vídeo aí, o link do vídeo. Compartilhe, irmãos, para que esse canal cresça, para que a obra de Deus venha a crescer cada vez mais. Deus abençoe os irmãos ricamente em nome de Jesus, amém?